Muito bom dia, senhoras e senhores, mulheres do meu Brasil. Como estamos? Descabeladas nesta manhã de sexta-feira. Pronto, agora sim. Tudo bem com vocês? Bernadette, seja bem-vinda. Que bom ter vocês aqui nesta manhã de sexta-feira, em que vamos finalizar o estudo do livro Poder Feminino. Gente, que jornada sensacional. Eu adorei estar aqui com vocês. Já deixei a enquete lá para a gente ver qual será o próximo livro, né, que a gente vai estudar. A grande maioria votou para falar sobre traumas. Esse é um livro que fala inteirinho sobre traumas, né? Afinal de contas, ele fala sobre a cura da ferida materna. É, Sejam bem-vindas, mulheres que estão entrando. Muito obrigada pela presença de vocês. Enfim, hoje a gente vai finalizar, vamos falar então sobre os dois últimos capítulos. Capítulo 13, Descobrindo a Mãe Interior, e o capítulo 14, que é A Vida Além da Ferida Materna. Então, esse é o estudo do livro Poder Feminino. Se você não assistiu às outras lives, é só mandar uma mensagem que eu mando para você a playlist, tá? Com todas as lives certinho, para você poder acompanhar. Caso você queira comprar o livro, tem o link para você poder adquirir também, com preço bacana. Esse livro custa na média de R$ 30, é um livro bem acessível, ok? E, então, vamos lá, vamos ao que interessa, que é o capítulo 13, então, Descobrindo a Mãe Interior. Então, ela conta que ela foi aos poucos entendendo que a capacidade que a gente tem de nos maternar. Então, vamos entender um pouquinho do que se trata isso, tá? Quando a gente fala de maternar, quando a gente fala que a gente tem uma necessidade desse maternar, o que é um maternar? É um cuidar, é um acolher, é o nutrir, é o valorizar e validar aquilo que aquele filho é cuidar, é proteger. Tudo isso é maternar, né? Manter em segurança, né? Manter protegido, que a gente falou aqui. Então, quando a gente começa a desistir desta busca por esse maternar externo, que alguém faça isso por nós, ou que nossa mãe seja a mãe que a gente queria que fosse, ou ficar projetando isso nas pessoas, né? Então, esperando que elas façam isso por você, esperando que as pessoas cuidem de você, que as pessoas validem você, que as pessoas é, mantenham você em segurança, que as pessoas te deem colo, que as pessoas te acolham. Quando você desiste de esperar isso fora e começa a desenvolver isso dentro de você, essa é a sua mãe interna. É cuidar de você como se você fosse a sua mãe. Então é nessas horas que a gente pergunta assim: se você fosse sua mãe, você deixaria você mesma comer o que você come hoje? Você deixaria você mesma viver nesses relacionamentos que você vive hoje? O que você falaria para você se você fosse sua mãe amorosa, tá? Não a mãe crítica, de repente você teve uma mãe muito crítica, muito dura, muito rígida, tá bom? Mas se você fosse a mãe que você sonhava em ter, pense que você sonhava em ter uma mãe. Eu queria ter uma mãe amorosa, querida, calorosa, que me mantesse segura, que me validasse, que ela falasse o quanto eu sou especial, querida e tal, tal, tal. Então, se você fosse essa mãe, você deixaria você fazer o que você faz hoje? Você se permitiria estar nos lugares que você tem frequentado hoje? Você se permitiria estar nos relacionamentos que você está hoje? Você se permitiria chegar à exaustão igual você chega hoje? Até chegar no seu limite? Você faria isso com você? Isso é desenvolver cada vez mais essa mãe interna, tá? Ela fala assim: a relação mãe e filha vive dentro de nós depois de adultas. A voz de nossa mãe pode ser a voz de apoio e encorajamento,
E pode ser também a voz da crítica em sua cabeça, mantendo-nos paralisadas, desencorajadas e inseguras. Então, muitas vezes, as vozes que a gente escuta, então a gente começa uma coisa e um projeto, sei lá, vai prestar um serviço e a cabeça fica assim, não vai dar bom, sim. Não, não vai ser bom. Não, o cliente não vai gostar. Não, você não fez o suficiente. Não, essa voz muito crítica, tá vendo? Não estava bom. Não, você poderia ter feito melhor. Ficou uma porcaria isso aí. Você pode tanto ter essa mãe, essa voz interna, essa mãe crítica, quanto você pode ter, então, uma mãe interna que te valoriza, tá? A gente cria essa mãe incondicionalmente amorosa dentro de nós através de um diálogo consistente com a nossa criança interior, enquanto ativamente aumentamos nossa capacidade de cuidar, nutrir e confortar o nosso eu filha. Então, a gente tem dentro da nossa mente a nossa criança interior, que foi essa parte nossa que foi construída desde a nossa infância, com as vivências que nós tivemos, e aí fica essa criança ferida, que a gente chama de criança ferida, e nós precisamos então desenvolver um relacionamento com ela, assim como a gente desenvolve o relacionamento com as nossas outras partes, que foi o que eu comentei com vocês sobre o livro, tá ali, não tá aqui, da Self-Therapy, né, da IFS, do Sistema da Família Interna, entendeu? Então, quando a gente tem essa criança, quando a gente começa a olhar para ela, quando a gente começa a acolher ela, e a gente começa a cuidar dela, a gente desenvolve uma mãe amorosa, de infinito amor, que cuida então dessa criança que está tão ferida, tão machucada e com tanta necessidade de ser vista e cuidada, certo? Ah, quando a gente começa a desenvolver essa mãe interna dessa forma como que a gente deseja, a gente cria uma segurança interna e essa segurança interna é suficiente para que a gente possa ser expressiva, inventiva, valorosamente original, corajosamente verdadeira e honesta conosco e com as outras pessoas, tá? A razão para parecer que, como adultos, ainda queremos o amor da nossa mãe é porque o amor dela é o que dá à criança permissão para se amar. Então, se você é uma criança que não teve essa validação da sua mãe, né, que não foi ouvida, que não foi vista, que não sentiu que você poderia ser você mesma, como adulta, você continua esperando essa validação do outro. Por isso que a gente fica tão preocupada com o que o outro vai pensar. Por isso que eu falei para vocês lá aqui no Instagram, no Reels que eu fiz recentemente, que eu falo assim, você não está travada, você está esperando a aprovação dos outros. Quem são esses outros? É a sua mãe ou às vezes o seu pai. Entende? Então, quanto mais a gente desenvolve essa mãe interna, mais autoconfiança a gente tem, mais segurança nas nossas decisões a gente tem. E aí eu vou ser mesmo aquilo que eu sou, eu não importa o que você está pensando. Eu não quero saber o que você acha de mim. Eu não quero saber o que você acha do que eu vou fazer. Eu quero saber que isso é original meu e que isso move a minha alma e é isso que eu vou fazer e pronto. A gente para de buscar o sucesso, porque o sucesso, sei lá do quê, que às vezes você está buscando só para provar para o outro que você é capaz. Se você aprendeu, se você viu a sua mãe valorizando pessoas por aquilo que elas tinham e não por aquilo que elas eram, você vai ser uma pessoa que vai tentar para o resto da vida ter, porque você entendeu, teu cérebro fez conexões neurais lá de que eu só tenho valor quando eu tenho. E aí você consegue mais um carro e não é suficiente, você consegue mais uma casa e não é suficiente, você consegue mais não sei o que e não é suficiente, você fica buscando ter, porque eu preciso ter para ser vista ou reconhecida por quem? Pela minha mãe. E a gente fica nesse negócio que não tem fim. Enquanto a gente não preenche, ela fala aqui em algum momento, acho que é um pouquinho mais para frente. Enquanto a gente não preenche esse buraco interno, enquanto a gente não preenche esse vazio aqui dentro, nada aqui fora vai satisfazer. Nada. Falamos isso nas outras lives. E aí, ela volta de novo, né? Que nesse capítulo ela une então aquela coisa do luto.
né, que a gente falou na live passada. Então, quando nós nos permitimos lamentar, o que que é lamentar? É viver o luto, você chorar por isso, você lamentar, você poder sentir isso. Lamentar a perda da chance de ter essa permissão das nossas mães. Ou seja, eu queria que minha mãe me permitisse ser amada. Eu queria que isso viesse dela. Então, mas não veio. Aí você pega e você se permite então chorar isso, lamentar isso, sentir essa dor de não ter tido isso da sua mãe. Quando a gente se permite lamentar isso, isso nos devolve o nosso poder, porque a gente vê que a culpa não foi da nossa criança. Isso é simplesmente uma questão da sua mãe com ela mesma. E acreditar que o fato da sua mãe não ter te permitido ou não ter te dado a permissão para ser amada como você nos faz acreditar que é falha nossa. E acreditar nisso, por que que a gente acredita nisso, que a culpa é nossa? Porque isso nos dá a esperança de que se um dia eu corrigir isso e fizer algo, essa mãe vai ser aquilo que eu queria que ela fosse. Esse é o sonho impossível que ela mencionou no capítulo anterior. Então, quando a gente desiste disso, quando a gente entende o seguinte, meu bem, você não é criança mais. E se você ficar eternamente buscando essa aprovação, esse amor, esse acolhimento, essa segurança da sua mãe que não teve, que não foi, que não vai ser, você lamenta isso, chora isso, sente essa dor e começa então a desenvolver essa mãe interna e aí a gente entra nas frases que a gente fala dentro do Reaprendendo a Ser Leve, dentro do de atendimento individual, que é o seguinte: agora é comigo, agora sou eu que faço por você. E a gente passa então a cada vez mais desenvolver esta mãe interna. Quais são os pilares da maternidade interna? Aceitação das emoções. Então, teve uma vez, gente, vou contar para vocês. Uma vez a gente estava no encontro das meninas do Elevate, né, que é da mentoria avançada. E aí, uma delas, a gente estava fazendo exercício sistêmico, né, que a gente vai aprofundando nessas nossas dinâmicas e tal. E uma delas pegou e entrou em contato com a criança dela de uns 8 anos. Entrou em contato com uma situação que aconteceu na escola, em que ela estava chorando muito, a professora brigou muito com ela e tal, 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 tal. Entramos lá em contato com isso, ela como adulta e a representante dela criança. Eu peguei e falei para ela assim: fale para ela o que você acredita que ela precisa ouvir. E a primeira coisa que ela falou o seguinte: você não precisa chorar, pode parar de chorar. E eu peguei e falei para ela o seguinte: falei assim, uma criança de 8 anos não quer ouvir que ela tem que parar de chorar. Ela quer ouvir que ela pode chorar, que é que tá tudo bem ela sentir o que ela tá sentindo, que tá certo, ela tá triste, a professora tá gritando na orelha dela e o pai dela foi embora. Se tem uma coisa que essa criança pode fazer é chorar nesse momento. E sentir essa dor, e sentir esse medo e essa insegurança, porque o pai foi embora, a professora tá gritando com ela, quase batendo nela aqui. Pelo amor de Deus, ela só tem 8 anos. Então, você entende como a gente foi criada desse jeito, inclusive do aprender a não chorar? Tanto nós mulheres quanto os homens muito mais do que nós, mas nós também, a ser forte, a sem mimimi, a não sentir. Então, quando a gente começa, então um dos pilares dessa maternidade interna é aceitar as minhas emoções e me permitir sentir. Hoje eu estou triste. Hoje eu não estou bem. Aconteceu isso e eu estou com raiva disso. Eu tô pé da vida que isso aconteceu. Para de fingir que você não sente. Então, o mundo tá acabando, você tá estressada, tá exausta, e a pessoa pergunta: tudo bem? Tá ótimo. Tá ótimo. Imagina. Ai, maravilhoso. Sim, tô trabalhando igual uma louca, tô exausta. Ai, não posso descansar, não posso parar, né? Então, eu tenho 5 filhos, a coisa não para, menina. Nossa, uma demanda louca, né? A gente não tem tempo para nada. Aí, tá tudo bem, tá tudo ótimo. A lágrima escorrendo aqui, ó.
É lógico que a gente não vai chegar chorando pitanga para os outros também, não é para qualquer um que a gente pode abrir o que a gente realmente está sentindo. Mas será que você pode admitir o que você está sentindo, pelo menos para você? Uma vez que seja? Uma vez uma outra aluna minha também do Elevate mandou mensagem assim para mim. Olha, não, tá tudo bem aí? Não, tá tudo bem. Na verdade, hoje meu avô foi para o hospital, não sei o que aconteceu, eu quase bati o carro, minha filha tá não sei das quantas, eu tô me sentindo muito coisa, porque também meu marido falou uma coisa que me doeu, mas assim, tô me segurando para não chorar, eu vou manter, bem aqui para não baixar minha vibração. Eu falei, pelo amor de Deus, minha filha, se tem uma coisa que hoje você deve fazer é chorar. Você sente e chora agora. Porque olha quanta coisa que está acontecendo com você. Olha o caos que está isso aí. Se tem uma coisa que não vai mudar nada a sua vibração, ou não é chorar. Porque sua vibração já baixou. A partir do momento que você já está sentindo tudo isso, está emaranhado em tudo isso, a vibração já baixou. Chorar ou não, não vai mudar nada. Pelo contrário. Então, chorar pode ser que você libere tudo isso e você consiga, então, subir depois a sua vibração. A gente tem às vezes, umas visões distorcidas de que fingir que não sente é o equivalente a estar bem. Não é. Uma coisa é você fingir, uma coisa é você realmente estar bem, que significa que você está se sentindo bem. Outra coisa é você ter algo aqui, você finge que não sente, finge que está tudo bem. Não deixa de ser a mesma máscara que ela fala aqui no livro, essa máscara que a gente desenvolve para a gente ser algo que a gente não é. Mais um pilar da ferida da maternidade interna, tá? Do que essa mãe interna tem. O conforto, que a gente acabou de falar aqui. Então, eu estou triste, então eu vou me confortar com isso. A minha criança está chorando, ela tem 8 anos. O que que eu faço? Conforto ela, tá tudo bem. A liberdade de dar o tempo que ela precisa, de dar espaço para ela respirar, de você realmente se dar essa liberdade de hoje eu não estou bem, hoje eu estou sem paciência, dá licença, me dá um tempo. Brincadeira, então se permitir andar na chuva, ir no parquinho com teu filho, balançar na balança. Não vai virar aquele adulto sem noção, hein? Vai no parquinho com as crianças na fila para brincar na balança e tá você lá e não quer sair. Aí você tá muito na criança ferida. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas se permita fazer coisas pelo simples prazer de fazer. Então, por exemplo, eu tenho um livro meu, um livro aqueles de colorir, que eu comprei maior quantidade de lápis de cor possível e um livro que eu queria colorir. Então, às vezes eu pego esse livro e pô, vou colorir o livro. Eu não ganho nada em fazer isso, não muda nada a minha vida, não me acrescenta em nada. Porque eu sou uma pessoa que sempre busquei fazer coisas que me acrescentam. Então, por exemplo, agora eu vou descansar e quero ler um livro. Eu ia ler livro sobre o quê? Sobre administração, sobre coisas que desenvolvessem a mente, sobre eu precisava estar fazendo algo útil o tempo todo. Então, esse exercício, por exemplo, de sentar e não fazer nada e pintar, é algo que eu preciso para desenvolver esses momentos de simplesmente fazer algo pelo puro prazer de fazer. Como, por exemplo, ir no parque, colocar a canga lá, deitar e ficar olhando para o céu. Vocês acham que é fácil desenvolver isso? Não, é um trabalho, ó. Estrutura. Então, o que que é esse pilar de estrutura? Prover a criança com a sensação de que você é um reservatório seguro, confiável e consistente de apoio. Ter uma rotina previsível em algum nível. Então, você tem essa estrutura de que onde essa criança interior pode entender que existe uma segurança naquilo que vai acontecer. Ela se sente segura ali. Por isso que a gente fala que criança precisa de rotina. Porque quando você tem uma rotina, a criança entende que aquilo vai acontecer depois aquilo, depois eu vou comer, depois eu vou tomar banho, agora é hora de dormir. Dentro de uma rotina, a criança se sente segura. Então, ter uma estrutura e você buscar essa estrutura para que a sua criança interna se sinta segura, tá? Uma comunicação consistente. E aqui, gente, a gente fala, eu falo que aqui é papo de louco, tá?
Quando a gente estuda self-therapy ou o IFS, né, que é o Sistema da Família Interna, a gente aprende a conversar com as nossas partes. Então é bem papo de doido, assim. Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês, vamos dar um exemplo. Eu não tenho mais essa questão, mas vamos dar um exemplo, tá? Antes de abrir a live, eu tô aqui, meu Deus. E agora, será que eu vou falar certo? Será que eu não vou falar? Será que alguém vai gostar? Será que elas vão ficar bravas? Será que eu vou ser... Eu fico nessas questões internas, tá? O que é isso? É a minha criança insegura buscando aprovação externa. Então, o que que eu faço com isso? Que é essa comunicação consistente aqui que ela fala, né? Que é um dos pilares. Eu começo a falar comigo mesma. Então, eu falo, tá tudo bem? Tá tudo certo, a gente vai falar aquilo que a gente tem para falar, de acordo com aquilo que você sabe, com as suas experiências, né? Você tem os seus seguidores, tem dezenas de alunas, tem mais de centenas de atendimento, tá tudo certo. E se ninguém gostar, tá tudo bem, desde que você tenha prazer naquilo que você está fazendo. Você gosta de falar sobre isso? Gosto. Aí eu comigo mesmo aqui, tá? Eu comigo mesmo. Gosto. Então tá tudo bem. A gente vai fazer isso pelo simples prazer de falar sobre isso e de compartilhar aquilo que foi importante para nós. Essa comunicação que a gente vai falando sempre com a gente mesma, isso vai cada vez mais trazendo esse maternar interno, fortalecendo mais esse pilar da nossa maternidade interna, ok? Escuta, e aqui a gente fala muito sobre isso no Desbloqueie Sua Vida. Se você não teve acesso ao Desbloqueie Sua Vida ainda, me manda uma mensagem que eu estou liberando gratuitamente para algumas pessoas, como um presente mesmo. E no Desbloqueie Sua Vida a gente fala sobre isso. Como que eu saio do automático? Uma das coisas que você pode fazer para você sair desse automático que tanta gente reclama é se escutando. Escute o que você fala quando você fala, por exemplo, da sua vida. Escute o que você pensa, o que tua cabeça fala sobre você, o que tua cabeça fala sobre isso que você está vivendo hoje. Quais são os pensamentos que vêm? Escute, inclusive, os seus sentimentos. Para de ficar colocando coisa em cima e fingir que você não sente. Escuta aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Isso é uma das formas excelentes de sair do piloto automático e um dos pilares da maternidade interna. E ter disciplina. Disciplina é coisa de adulto. Aline, eu não consigo ter disciplina, então você está na criança. Por quê? Porque quando você tem disciplina, significa que você está vendo a longo prazo. Crianças não enxergam a longo prazo. Crianças só veem o imediatismo. Eu quero agora. Eu quero esse brinquedo agora. Eu quero colo agora. Isso é o imediatismo da criança. Eu quero ficar rica agora. Eu quero comprar fórmulas mágicas na internet que vão me ensinar como ser feliz imediatamente amanhã. Eu quero comprar a fórmula mágica do moço que me falou que em 3 dias eu faço 50 mil reais. Você quer coisas imediatas. Quem quer coisa imediata é criança. Adultos pensam a longo prazo, se programam para isso e fazem acontecer. Então, se você não consegue ter disciplina, significa que você ainda está na sua criança ferida. Adultos têm disciplina, porque enxergam a longo prazo. 8h30 da manhã, de sexta-feira, a gente tá aqui, ó, levando tapa na cara. Não sei se você gosta disso, eu gosto, porque me faz. Me dá uns chacoalhão e fala, pelo amor de Deus, o que que eu tô arrumando na minha vida? Entende? Me fala aqui depois se você gosta desse tipo de chacoalhão e tapa na cara, tá? E se você não gostar, tá tudo certo. Eu respeito que você não goste, entendo, mas esse é meu jeito de ser. Esse é meu jeito de tratar, é assim que eu me trato, inclusive. Então, tá tudo bem, tá? Sua mãe interior. Quem é sua mãe interior? É o seu eu adulto. O que que a gente faz na self-therapy? De novo, que é esse FS aqui que eu falei para vocês. E que a gente também acessa isso dentro do Reaprendendo a Ser Leve, né? Que é essa sua versão plena.
Então, o que que ela faz muitas vezes? Às vezes a gente está lá num exercício de meditação, né, num acesso ao subconsciente lá, entra em contato com a sua parte criança e que ela está lá numa situação em que está muito dolorido, que ela está sentindo dor e tal. Chega a sua parte adulta, né? A gente faz essa visualização em que a sua eu adulta chega lá para conversar com essa criança. E o primeiro momento que essa criança tem é: não te conheço, não sei quem você é, eu não vou falar com você. Muitas vezes, às vezes não, tá? Às vezes a pessoa já está num processo, ela consegue acessar mais fácil, mas às vezes pode ser isso que acontece. Qual que é o nosso papel hoje como adulta nesse tipo de visualização? É ir aos poucos se aproximando da criança e falando assim para ela: eu sou você adulta, eu já tenho 40 anos, eu sou formada em administração, eu já tive várias empresas, eu sou terapeuta hoje, atendo milhares de mulheres, milhares, não, centenas de mulheres. Eu já venho nesse processo faz muito tempo, eu já vivi bastante coisa, eu sou casada, tenho uma casa, tenho minha profissão, já fiz mais de R$ 1 milhão. Eu posso te ajudar. Então, é mostrar para essa criança que eu sou um adulto em que ela pode confiar. Esse adulto em que ela pode confiar, quando você traz toda a sua experiência de vida, ela passa a confiar em você. Ela passa a entender que você dá conta. Então, aqui eu vou linkar com uma outra coisa, tá? Muitas vezes a gente não consegue enxergar o valor que a gente tem. A gente não enxerga tudo que a gente já fez, tudo que a gente já construiu, todo o caminho que a gente já trilhou até então. Todo esse caminho que você já trilhou até então, tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo, tudo por aquilo que você passou, é base para fazer com que a sua criança interna tenha confiança na sua adulta interna, na sua mãe interna. Não desvalorize aquilo que você já passou e aquilo que você já viveu, por favor. E aí, uma das coisas que a gente faz, né, com essa criança interna é acolher ela e falar para ela assim: já faz muito tempo. O que que esse já faz muito tempo? É uma frase sistêmica em que a gente usa para mostrar para essa criança que isso já passou, isso já ficou no passado. Já é uma outra época, já é uma outra situação. Então, às vezes, a sua criança hoje tem medo de que alguém vai chegar e vai repreendê-la porque ela é autêntica. Vai, vou dar um exemplo X aqui. Você vai olhar para ela e vai falar assim: olha, isso aconteceu já faz muito tempo, hoje nós já somos adultas, hoje nós temos a nossa profissão, hoje a gente já faz o que a gente quiser, a gente pode escolher, enfim, enfim, enfim. Então você mostra para essa criança que isso está no passado, que a partir de agora é com você. Isso vai fazendo a sua maternidade interna, desenvolvendo essa mãe interna, tá? E aí ela fala que esse vínculo, a gente vai criando esse vínculo, então, dessa mãe interna com essa criança interna, e a gente vai alternando, tá? A gente vai alternando muitas vezes. Às vezes vem a mãe interior, às vezes vem a criança interior, aí tem que rolar esse diálogo, e aí a gente vai nesse relacionamento e nesse trabalho progressivo. Isso vai sendo de uma maneira progressiva, tá? Uma das formas de cultivar essa mãe interior, boa ou bastante, é primeiro entendendo que você não tem que ser perfeita e que você vai cometer erros. Uma das coisas que ela fala aqui no livro sobre a cultura do patriarcado é colocar essa visão de que as mães precisam ser perfeitas. E você, como sendo mãe de você mesma, você também não vai ser perfeita. Já entenda isso, ok? E que já fique isso claro, tá? O importante é que você esteja disposta a continuar. Então, de repente, eu vou lá e tenho um ato falho e tá tudo certo, eu vou lá, corrijo e mantenho e vou indo até e vou ficando cada vez melhor nisso, tá? Então, quais eram algumas das coisas que você queria quando era pequena e que nunca teve? Por isso que também dentro dos nossos exercícios, a gente chega muitas vezes para a criança e pergunta para ela assim: o que você precisa? Ou o que você quer? E a criança vai lá e fala assim: ah, eu queria que alguém escovasse meus cabelos. Aí você fala para ela: eu vou providenciar isso para você. Aqui eu tô dando um exemplo bem raso, tá? Às vezes ela fala de outra coisa. E aí a gente se compromete com ela, fala: eu vou dar isso para você. E aí você vai lá, hoje adulta,
você vai lá e faz aquilo que a sua criança gostaria. Entendeu? Então, por exemplo, ela dá alguns exemplos aqui, né? Queria que alguém escovasse amavelmente seus cabelos, que planejasse suas roupas da escola na noite anterior, que lesse uma história antes de você dormir, que ouvisse atentamente o que você tinha para dizer e respondesse empaticamente. Então, tudo isso você pode fazer hoje. Apoiasse seu interesse em música, arte ou dança, e tá tudo bem. E aí você faz isso por você. Eu, eu conto esse exemplo para minhas alunas que é assim, a minha criança queria muito ser vista. Ela queria ser validada, ela queria que enxergassem a originalidade dela e que ela era diferente, porque eu fui criada dentro de uma família com três filhas. Eu sou a do meio, tenho a mais velha e tenho a mais nova, e minha mãe conseguiu a proeza maravilhosa de criar nós três muito iguais, sempre muito iguais. Então, ao mesmo tempo que isso pode parecer muito bom para você, para mim era horrível, porque eu não era igual a elas, eu era eu. E eu não era vista pela minha autenticidade, por aquilo que eu era. Ela simplesmente olhava a gente e via a gente muito igual. Então eu não tinha diferenciação ali. Então eu aprendi o quê? Que eu tinha que ser boazinha, que eu tinha que ser, né, a quietinha, doava o meu para elas. Eu ficava com o último pedaço das coisas, eu abria o espaço para que elas pudessem ser e tá tudo certo. Aquilo foi me tirando de mim. E eu nessa busca incessante por ser reconhecida, por ser vista e tal, 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 e me matando de trabalhar, me esforçar, conseguir as coisas a muito custo, para ver se alguém me via e se alguém notava o quanto eu era esforçado, o quanto eu era diferente, o quanto eu era incrível. E aí, até fazer todo esse trabalho e conseguir um belo dia e falar assim: ok, cansei de ficar buscando que os outros reconheçam aquilo que eu sou. Eu vou ser o que eu sou. Tá? Dentro de muito trabalho, tá bom? Um belo dia na casa da minha mãe, tô lá e minha mãe chega e fala assim: ai, gente, descobri a constelação familiar. Eu fiquei olhando pra cara dela assim. Porque isso aqui é maravilhoso, porque vocês têm que ver, porque esses exercícios, porque isso traz. Eu falei, ô mãe, eu falo isso pra você desde 2016. Não, mas é um exercício não sei o quê e tal, 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 porque você deve. Ô, mãe, eu falo para você desde 2016 que você precisa constelar para ver suas questões e tal, 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 para ver sobre isso, tal. Falei para você que eu fiz a formação, inclusive, que eu faço isso com as pessoas e tal. Não, mas é não sei o quê. Porque, inclusive, a sua irmã precisa fazer uma coisa, que ela precisa olhar para isso, isso e isso. Eu falei, mas é isso que eu faço, mãe. É exatamente isso que eu faço, o que você está falando. Exatamente esse trabalho é o que eu faço. Não, não, eu estou falando de fazer assim, assim, assim. Eu falei, então, mãe, é isso que eu faço. É exatamente esse o meu trabalho como terapeuta. Naquele momento, eu fiquei olhando para minha mãe assim, e eu falei assim: cara, ela não me reconhece. Ela não vê o que eu faço. Ela não sabe quem eu sou como profissional. Ela não me vê. Ela não escuta o que eu falo. Nada. Eu fui embora aquele dia passado, porque eu já tinha saído desse lugar de ficar esperando, mas assim, ficar tão escancarado para mim de novo o quanto eu não era vista e não era reconhecida, aquilo doeu de novo, sabe? E aí eu fui embora aquele dia e respirei fundo, falei assim, bom, eu tenho duas opções. Ou eu sempre choro e lamento isso e vou lá tentar convencê-la de que sim, eu faço, eu aconteço e isso dá resultado. Ou é o seguinte, eu entendo, admito isso, aceito isso e bola para frente. Sim, a minha mãe não me reconhece. Sim, a minha mãe não sabe do que eu sou capaz, a minha mãe não sabe o meu trabalho, minha mãe não sabe. Minha mãe não vê quem eu sou. E aí? Você vai continuar insistindo para que ela faça isso por você? Ou você vai fazer por você?
Temos que ser rebeldes para nos curarmos. Na boazinha, você não vai curar nada. Ou você acessa essa rebeldia tua, inclusive adolescente, ou você não vai conseguir sair desse lugar. A cada nível de empoderamento, a criança interior necessita da garantia de que é seguro entrar em um novo território. Então, conforme a gente vai caminhando, e a gente vai andando, a gente vai evoluindo, e a gente vai alcançando novos níveis, chega algum momento que a nossa criança interior tem medo de novo. Ela trava de novo. Então, todas as vezes que você vai acessar um novo nível, você fica, opa, peraí, será? E aí a gente precisa então dar esse apoio extra para ela, de novo, falar para ela que ela tá segura, que tá tudo certo, mostrar o plano. Às vezes eu atendo pessoas, teve uma vez que eu atendi uma moça que ela queria, eu não vou lembrar agora, porque assim, às vezes, gente, termina uma sessão e dificilmente eu consigo lembrar exatamente o que aconteceu, porque é uma coisa bem meio que canalizada, sabe? Então, às vezes é difícil eu lembrar exatamente como foi. Mas eu lembro que teve uma vez que uma moça veio que ela queria lançar, acho que um projeto. E aí a gente fez esse trabalho com ela e tal, e a criança interna dela estava morrendo de medo de aparecer. E aí a gente pegou e fez um trabalho e tudo mais. Só que ainda no decorrer do trabalho, a criança dela ainda estava insegura. Tipo assim, eu não tenho certeza se isso aí vai dar certo. Eu não sei se assim, quer dizer, a gente vai se arriscar demais com isso aí. E aí a gente pegou e fez o que então? Mostra para ela o seu plano. E ela, como adulta, já tinha um plano. Ela já tinha, falou, não, eu vou fazer isso, vou fazer dessa forma, eu vou fazer isso, que eu vou chegar em tal resultado. Mas ela estava travada e ela não conseguia colocar isso em prática. Então a gente chegou e mostrou para a criança dela o seguinte: eu tenho um plano. É esse aqui, esse aqui. Se a gente fizer isso, isso, tal, tal, tal. A criança dela se sentiu mais segura, ela conseguiu, então, dar este passo na vida dela. Certo? Pistas de que você se beneficiaria muito com a maternidade interior. Então, assim, Aline, será que eu preciso dessa maternidade interior? Será que é o meu caso? Será que é para mim? Será que eu realmente estou precisando disso? Algumas pistas. Você se vê regredindo para se sentir-se como uma garotinha em situações que causam estresse. Então, a hora que você começa a caminhar, por isso que fala assim, eu começo a prosperar, me auto-saboto. Você volta a ser uma garantia, uma garotinha para se manter seguro, porque ser uma garotinha em situação de estresse você conhece. Ser uma mulher responsável por aquilo que você deseja, você desconhece. Então, essa é uma das pistas que você precisa desenvolver a sua mãe interior, tá? Sentir-se impotente e incapaz em certos momentos. Você se esforça até a exaustão e esgotamento no trabalho. Você se anestesia para enfrentar, ou seja, eu vou lá e todo dia eu preciso beber, todo dia eu preciso coisas que você precisa usar que te anestesiam para que você possa enfrentar o seu dia a dia. Você encontra padrões repetidos da sua infância aparecendo em relacionamentos. Você luta com o medo de ficar sozinha por rejeição e abandono, então muitas vezes aceita relacionamentos que não são bons o suficiente para você, mas o teu medo de ficar sozinha e ser abandonada é tão grande que você se mantém lá. Então, isso tudo são pistas. Mais uma. Você se sente paralisada em momentos de fazer mudanças na sua vida por culpa, vergonha ou obrigação. Aline, eu tô travada. Aline, eu tô travada. Aqui, ó. Preocupada com o que os outros vão pensar. Preocupada se eu vou sentir vergonha, se eu vou sentir medo, se eu vou sentir. E aí ela fala de um grande paradoxo. Quanto mais você desacelera, então eu falo para as pessoas o seguinte, fala assim, não tem outro caminho para você sair do lugar que você está, caso você não goste de onde você está e do que você está vivendo hoje, não existe outro caminho que não seja parar para olhar para você. Ou você para olhar para você, ou então você se mantém no automático, que tá tudo certo, você que sabe, a vida é tua, você que define. Entende? Então, quanto mais a gente desacelera para olhar para nós e cuidarmos das nossas questões, mais a gente acelera o nosso impulso para frente como mulheres.
Às vezes a gente acha que o fato de parar e desacelerar e olhar para nós vai nos atrasar. Muitíssimo pelo contrário. Isso faz com que você acelere ainda mais seu resultado, sua prosperidade, sua expansão, seus projetos saírem do papel e acontecerem, saírem desse travamento. Você acha que parar para olhar para você vai te atrasar? É que você não sabe o quanto você tá te atrasando, tá travada. Se você tá travada, vai te atrasar mais do que se tá travada. Você não tá saindo do lugar, criatura. Então você precisa entender o que está te travando. Aí, no próximo capítulo, a gente já entrando, então, no capítulo 14, ela fala que, com o tempo, aqui a gente vai entrar no seguinte, né? Aqui ela fala assim, a vida além da ferida materna. Então, o que que ela começou a viver depois? Aqui, gente, nessa parte aqui, ela já fala de mais de 17 anos de terapia, tá? 17 anos de terapia. Eu tô falando para vocês que o Aprendendo a Ser Leve a gente faz em um mês e meio e consegue acessar tudo isso aqui, tá? Continuando. 17 anos de terapia, ela se viu em vários momentos, assim, ela fala que aqui ela já estava já uns 4, 5 anos sem contato com a família dela, ela realmente perdeu total contato com mãe, com pai, com irmãos, com todo mundo da família, simplesmente ela rompeu. Ela começou um relacionamento com uma mulher, ela separou do marido, começou um relacionamento com uma mulher, e elas juntas começaram a criar a vida delas. E aí elas compraram uma casa, começaram a ter amigas, começaram a fazer encontros para estudo e tal, tal, tal. E ela criou então uma nova família. Mas que vira e mexe, ou virava e mexia, quando ela escreveu esse livro, ela ela precisava sempre voltar a lembrar que a família dela não ia mudar e que não tinha nada que ela fizesse, porque, de novo, ela voltava naquele sonho impossível. Será que se eu mudar um pouquinho, será que se eu fizer tal coisa, eles vêm, eles voltam e a gente pode se unir de novo? E aí tem que sempre voltar essa outra parte de trazer ela para a realidade, falar, olha, isso é uma questão deles, não vai, se você mudar, não vai mudar nada, não vai mudar quem eles são e tal. Então, entenda que isso é um processo contínuo. Não quer dizer que você vai passar por isso e definitivamente você vai resolver tudo. De novo, ele é progressivo e infinito. A gente tem a esperança de que um dia a gente chegue numa situação em que a gente fale assim: pronto, agora está tudo resolvido. Agora eu vou viver a vida dos meus sonhos e vou ser feliz para sempre. Quando você chega nesse ponto, significa que você já evoluiu tudo que você tinha que evoluir. Se você já evoluiu tudo que você tinha que evoluir, meu bem, você pode morrer, porque você não tem mais o que fazer aqui. Uma das coisas que a gente está aqui nessa terra é para evoluir. Uma das coisas. Eu falo que a gente tem três coisas. A gente está aqui na terra para fazer três coisas: servir, porque eu tenho uma profissão para servir alguém, eu sou alguém, desenvolvo coisas em mim para servir a outra pessoa. Ser feliz, então, dentro desse caminho todo que eu vou fazer, de todos os desafios, eu vou ser feliz neste caminhar, nessa vida e evoluir. Então, você está aqui para você evoluir como ser, como pessoa. Se chegou no momento que você não tem mais o que evoluir, que a partir de agora você pode ser feliz para sempre, seu tempo acabou, você pode ir embora. Então, esqueça essa ilusão de que você vai chegar no momento em que tudo vai ficar perfeito. Não vai. Vai ficar cada vez melhor, cada vez mais leve, cada vez você vai curtir mais o processo, cada vez você vai encarar os desafios de uma forma bem mais madura e bem mais tranquila e aproveitar muito mais os desafios que se apresentam. Inclusive, os desafios podem ser muito mais leves do que os desafios tão pesados quanto pode ser que estejam se apresentando para você hoje, tá? Mas não se iluda, porque nós somos movidos a desafios, a novos sonhos, e todas as vezes que você criar um novo sonho, você vai ter um novo desafio e algo para criar e para conquistar e para, enfim, certo? E aí ela fala, né, que aos poucos ela veio para um lugar de uma derrota benevolente, que é aceitar que todas as estratégias que ajudaram ela a sobreviver na família dela de origem deixaram de servir ela. Esse também é um dos exercícios que a gente faz, às vezes, no atendimento individual.
e que a gente olha para essa nossa parte que aprendeu a ser a boazinha, ou a que aprendeu a chegar à exaustão, a que aprendeu que não pode parar, ou enfim, seja lá qual for a sua dor hoje, e que a gente senta junto com essa parte aqui no exercício mental e fala assim para ela, então, funcionou durante muito tempo, né? Foi muito bacana, nos manteve viva. Eu tive muito ganhos com você e muito obrigada por isso. Mas não tá me servindo mais, não tá funcionando mais, tá muito pesado. Acho que a gente precisa fazer de outro jeito. Então ela fala que entrar nesse estado de derrota benevolente, ou seja, de eu entender que o que eu fiz até aqui não me ajuda em mais nada, é o que faz então ela conseguir chegar nesse próximo nível. Como criança, ela fala assim, tá? Como criança, eu pensava que eu tinha que dominar a vida com a minha mente para sobreviver. Eu precisava descobrir as regras da vida e dominá-las através de esforço, luta e estratégia, sendo a boa menina, sendo hipervigilante e super produtiva. Veja se você se identifica. Eu acreditava que essas estratégias criariam as circunstâncias desejáveis e então eu poderia descansar. Então é isso que às vezes a gente fala, quando eu não posso parar porque eu ainda não cheguei em tal lugar. Então ela acreditava que esse esforço, né, esse esforço, essa hipervigilância, essa estratégia de ser uma boa menina ia criar essas circunstâncias até ela chegar no ponto que ela falava, ai, pronto, consegui chegar, agora eu posso descansar. Todo aquele esforço mental e luta falharam comigo, porque não me levaram ao meu objetivo principal, que era minha mãe e minha família me amassem e me vissem como eu dolorosamente ansiava. Não funciona. Você pode se esforçar o tanto que for, você pode querer criar uma nova máscara, que você pode querer gastar a sua vida inteira esperando que o outro mude. Não vai funcionar. Já estou te adiantando. Você não vai alcançar isso. O único caminho que você tem é aqui dentro, olhando para você e mudando o que tem aqui. O resto é consequência. E aí ela fala que o alívio veio dessa rendição, de aceitar que eu não posso controlar a vida e as circunstâncias. A nutrição, essa nutrição interna, essa sensação de estar forte o suficiente para encarar esses sonhos e esses desafios que a vida nos apresentam, está em ser. E esse ser não pode ser conseguido com trabalho. Essa sensação de ser o que eu sou só pode ser sentida e vivida no agora. E no agora é onde toda criatividade e conhecimento residem. É preciso coragem, determinação e resiliência, mas vale a pena, gente. Vale a pena. Porque no fim dessa jornada, no fim não, mas no decorrer dessa jornada, você vai acessando manifestações do seu verdadeiro eu com mais vivacidade, liberdade e alegria. Aline, eu não tenho mais brilho nos olhos, eu não tenho mais vontade de viver. Eu não tenho graça naquilo que eu faço. Eu acordo de manhã e falo, mais um dia, vamos lá. Isso significa que você se perdeu de você. Isso significa que você não pode ser aquilo que você realmente é. Quanto mais você se reconhece, quanto mais você volta a ser você, mais vivacidade você tem. E aí você tem brilho nos olhos, você tem gana de viver, você tem amor pela vida. Você sente mais liberdade, você sente mais alegria, você sente mais leveza. E com o tempo, ela fala que a gente vai chegando nesse lugar real de gratidão e compaixão genuína por nossas mães e suas jornadas.
Olha só, o que eu falo para vocês é o seguinte: aqui ela coloca bem esse caminho que primeiro a gente precisa sentir as dores. E primeiro a gente precisa encarar a realidade de que sim, nossas mães nos magoaram, nos chatearam e não foram tão boas mães assim ao nosso ver, tá? Só que conforme a gente vai curando isso, olhando, primeiro a gente admite, primeiro a gente tem consciência, depois a gente admite isso, depois a gente trata isso. E quando a gente trata isso, a gente olha e fala assim, a gente aceita, a gente inclui, a gente absorve isso e pega tudo isso e segue. Ah, mas e aí? Você tem que perdoar sua mãe. Perdoar do quê? Tá tudo certo. Foi isso aí mesmo. Já curei isso aí, já tratei isso aqui. E aí, esse lugar real de gratidão e compaixão genuína, ele se desenvolve então de dentro para fora. E é aqui que entra aquela coisa da gratidão. Por isso que eu falo para vocês, para de ficar falando 10 coisas que você é grato todo dia de manhã, não adianta, porque você não sente isso. Se você não é grata pela sua vida, se você não tem essa conexão, se você não limpou as dores que você teve, por exemplo, com a sua mãe, não tem como você ser grata pela vida. Porque você tem raiva da mãe que te deu a vida. E quando você tiver raiva e mágoa da mãe que te deu a vida, não tem como você ser grata pela vida. Se você não é grata pela vida, você pode afirmar aí. Ah, pode afirmar. Tá fazendo 10 vezes, 10 coisas que você é grata no dia. Você fala que você é grata, você não é grata a nada. Você não tem gratidão nem pela sua vida. Por isso que eu falo para você, para de ficar fazendo pensamento positivo. Não é do pensamento positivo que as coisas vão mudar, é acessando teus sentimentos, mudando a forma que seu cérebro funciona. Aí você passa a ser genuinamente grata pela vida. Genuinamente você esquece essas dores com a sua mãe, você deixa essas dores para lá. Não é que esquece porque você enfia dentro do baú e fecha, mas porque realmente isso fica para trás. Aí entra aquele ditado que você lê: as pedras do caminho deixem para trás. Que pedra, se você nem sabe que pedra que é, você nem sabe como é que larga, você nem sabe que está no bolso, você nem sabe que está amarrada nas tuas costas. Primeiro você tem que entender que pedra é essa, olhar para cada uma delas, resolver elas, e aí você simplesmente deixa ela no caminho, porque não vai fazer mais sentido para você carregar isso. Tem um comentário aqui, ó. Entender que a mãe e o pai eram pessoas normais, com seus problemas e que fizeram o melhor que podiam naquele momento, isso foi suficiente para você, exatamente. Você está viva hoje? Você é adulta, está viva? Está fazendo? Está trabalhando? Está tendo filho? Então foi suficiente. Porque se não fosse, você tinha morrido. Entenda isso. Ao sermos nossa própria mãe, desenvolvendo essa mãe interna, uma maior sensação de paz e liberdade nos invade. Liberamos a necessidade de que os outros mudem para nos sentirmos bem. Podemos deixar os outros serem quem são e liberar o apego de sermos vistas com precisão com eles. E aí a gente entra aqui também na questão de relacionamento. Sabe por que as pessoas não se relacionam mais hoje? Porque elas querem que o outro seja aquilo elas querem que o outro seja exatamente aquilo que elas querem. Elas não veem o outro como ele é. Elas põem uma projeção naquele outro que ele seja a mãe ou o pai que essa pessoa não teve. E quando essa pessoa dá o menor deslize e mostra quem ele realmente é, você pega e fala: "Ah, não quero. Eu queria uma mãe. Ou então eu queria um pai." Ouse ter a sua potência, mulher. E ter a sua potência é a coragem não defendida de viver e encarnar a pura verdade de ser, custe o que custar. Você ter a coragem de você quem você é, custe o que custar. Se você vai gostar, se você não vai, se o outro vai aprovar, se não vai. Hoje eu quero me vestir assim. Eu vou colocar essas cores que nunca deixaram eu colocar. Eu vou colocar um colar gigantesco, um sol aqui, porque eu gosto. Eu que sei. Eu vou cortar o meu cabelo curto, eu vou deixar meu cabelo comprido, eu vou pintar meu cabelo de verde, eu não sei o que você vai fazer. Mas cada vez mais ter essa liberdade de ser quem você é.
Devemos entrar em contato com uma certa crueza interna, uma ferocidade, uma determinação. Olha o que eu falo para vocês, a gente começa reaprendendo a ser leve desse jeito. Eu falo para vocês o seguinte. Ela fala aqui, ó, uma determinação de não parar até que eu seja dona de mim mesma. Isso é tão bonito, tão libertador. E eu vou finalizar aqui esse estudo maravilhoso desse livro, Poder Feminino, com vocês lendo um último parágrafo aqui. Ao processarmos os lugares de fragmentação dentro de nós, literalmente dissolvemos as camadas que têm obscurecido a nossa luz. Conforme as camadas se dissolvem, um aspecto mais profundo da nossa verdadeira identidade emerge. Uma consciência do amor puro que ficou prístino e intocável durante toda a dor. Descobrimos isso quando confrontamos todas as crenças que nos dizem que não somos boas ou poderosas o bastante em nossa vida. Essa mensagem não é a de um concerto rápido e fácil, mas é a verdade pura, não diluída. Você vale cada porção de desconforto e inconveniência que precise para tomar posse de si mesma e para se amar. A intimidade mais poderosa é quando nenhuma emoção ou experiência pode separar você de si mesma. Essa é a verdadeira segurança e a verdadeira liberdade. Esse é o presente aguardando por nós na ferida materna. E como sempre eu me emociono, porque eu sei o quanto isso é libertador, é verdadeiro, é real, é comprovadamente eficaz e eficiente. E como isso transforma a vida das mulheres. E acredito que isso transforma também a nossa sociedade. Então, finalizo aqui o estudo desse livro maravilhoso. Em breve vamos começar outro. Se você está aqui no Instagram, siga este canal para você ser avisada dos próximos estudos, né? Tá aqui com os próximos conhecimentos, próximos conteúdos que eu vou dividir com vocês. Já curte esse vídeo também para que ele chegue a mais e mais pessoas e você faça então parte dessa rede junto comigo, de alcançar mais e mais mulheres, para que assim a gente possa ajudar na evolução da sociedade como um todo, tá? Eu acredito muito nisso. Quanto mais a gente se torna consciente, mais a gente muda a nossa consciência, mais isso reverbera como uma rede, como uma rede mesmo. E mais pessoas se despertam e assim a gente tem um futuro melhor. Com tudo isso que a gente está vendo aí do nosso mundo, tudo isso novo que a gente está prestes a viver. Ok? Muito obrigada por estar aqui comigo até então. E nos vemos aqui no Instagram, aqui no YouTube e no estudo dos próximos livros. Um beijo, fiquem com Deus, um excelente final de semana e até a próxima.